E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui para vocês um pouquinho do sistema digital, como que funciona e como que a gente faz para usar ele de uma maneira bem simples. Eu fiz aqui um raio-x de bacia. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: esse filme aqui é um filme 35 por 43. Dentro dele tem um plate, que é onde fica armazenada a radiografia. Esse equipamento aqui ele é responsável por ler essa radiografia que está aqui dentro, processar esse filme e liberar esse mesmo chassi para a gente usar novamente, sem a necessidade de eu colocar um filme aqui dentro, entendeu? Então vamos começar aqui, ó. É necessário que vocês vejam cada passo aqui. Eu vou cadastrar um novo exame aqui e mostrar para vocês como que é bem simples. O nome do paciente, eu vou colocar aqui o meu, Tafarel. Vou colocar o meu sexo, que é masculino, né, por sinal. E a data de nascimento. Vamos colocar uma data aqui fictícia aqui, ó. 3/2/1996, certo? Eu vou colocar manual Tafarel. E o nome do procedimento. Como eu fiz um raio-x de bacia, eu vou colocar aqui extremidade inferior, bacia. Cada exame desses aqui ele tem um tipo de filtro. Não adianta eu fazer um exame de bacia, eu queria usar o calcânio, que são filtros diferentes. Na hora de eu processar a imagem, os padrões técnicos, os parâmetros técnicos não estão cadastrados para essa estrutura. Então eu tenho que colocar aqui a estrutura certa. Como eu vou fazer aqui um raio-x de bacia, eu coloco bacia. O legal aqui é que tudo é touchscreen. Você toca na tela e vai adicionando as suas informações. Agora a questão do bipzinho aqui que eu mostrei para vocês, que é essa parte aqui que eu identifico. Quando eu colocar para identificar aqui na máquina, ela vai fazer um barulhinho. Esse bip é um sinal que ela identificou que esse cassete está dentro desse estudo desse paciente, certo? Agora a primeira coisa, como aqui é um código de barra e para minha processadora ler, eu tenho que colocar ele para baixo. E aqui nesse sistema Kodak, essa parte preta vai ser sempre pro lado que está o meu monitor aqui, ó. Parte preta com o monitor, o código de barras para baixo. Uma vez que eu coloquei aqui, ó, tem uma luz no próprio aparelho que ela vai ficar verde. Eu encostei ela até o final, ela vai ficar verde, é onde vai me liberar para eu processar essa imagem. Quando eu apertar aqui, o próprio aparelho fica encarregado de puxar esse plate para dentro da processadora, tirar a película e fazer toda a leitura dessa nossa imagem. O sistema aqui é um processo rápido. É um processo rápido, costuma demorar cerca de 30 segundos. E rapidinho a nossa imagem vai aparecer. O legal de eu mostrar para vocês é o seguinte, ó. Todo hospital que você for trabalhar, todo paciente quando tem esse sistema digitalizado, o paciente vai ter um prontuário e cada estudo que você for fazer, por exemplo, vamos supor que tenha um exame de bacia e quadril. Sempre vai ter um número de acesso, cada estudo. Vai ter um número de acesso para a bacia, vai ter um número de acesso para o quadril. Então é necessário que você identifique a imagem certa, o seu exame certo, para você não mandar pastas misturadas, que na hora de você mandar esse exame lá para o seu sistema PACS, onde fica armazenadas essas imagens, ele vai entender que esse exame que eu fiz foi o exame da bacia, certo? Então vamos aqui agora a parte de processamento da imagem. Eu aperto aqui na imagem, ela vai me dar um panorama de tudo que eu tenho que fazer aqui, ó. São 5 opções que a gente tem aqui. Vamos começar pela primeira. A primeira é a parte de contraste, onde eu consigo mexer no brilho, na latitude e no contraste. O ideal aqui de um sistema computadorizado é que vocês sigam alguns padrões associados à sua técnica radiográfica. Por exemplo, nesse caso desse exame, a gente tem um índice de exposição que ele varia de 1800 a 2200. No caso aqui foi em 1821, então o parâmetro técnico desse exame está bom. Se varia de 1800 até 2200, está dentro de um parâmetro técnico bom. Essas informações foram passadas para nós quando veio o rapaz que faz toda a parte de aplicação desse sistema Kodak, que passou essas informações para a gente, certo? Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer na minha imagem é o seguinte, ó. Eu tenho que mudar que ela está torta, certo? Ela está de lado. Eu tenho que colocar ela numa posição que esteja correta, para cima. O interessante de você ver em um sistema digital é o seguinte: aqui a gente não tem mais marcador radiográfico. O marcador é essa parte amarela que já está um pouquinho gastada aqui no meu filme. Essa parte amarela vai ser sempre do lado direito do paciente. Se você estiver fazendo com o paciente em AP,
o marcador vai ficar desse lado aqui, ó, do lado direito do paciente, que no caso sou eu. Se você estiver fazendo em PA, vai ficar desse lado aqui, ó, do lado direito do paciente, que no caso sou eu. Então vamos continuar aqui. Vou guardar o meu filme que eu já usei ele. O exame aqui, a gente tem a identificação do lado direito. Quando a gente está olhando de frente para o exame espelha para a gente. Então é comum que a gente veja essa identificação que fica no lado direito do paciente, como se estivesse do lado esquerdo do observador, que no caso sou eu. Então a primeira coisa, essa barrinha aqui lateral é uma barrinha onde ela vai todos esses dados aqui. Então o ideal é ela sempre estar para cima, assim. E aí você manda as informações tudo certa, porque se estiver de lado assim, vai aparecer o nome todo de lado do paciente. Então mande sempre assim que fica mais bonito, certo? Vocês viram como aqui ficou um pouquinho mais escuro? O legal do sistema digital é exatamente isso. Eu consigo mexer nessa parte, aumentando o meu brilho, aumentando a minha latitude e aumentando o meu contraste da imagem. Essa questão aqui é uma questão muito de preferência. Tem gente que não gosta de mandar a imagem muito trabalhada aqui, para não ficar um negócio mais artificial. Eu prefiro não mexer em nada, apenas mostrar a estrutura, que não estava aparecendo aqui um pouquinho, para que fique num padrão de visualização boa. É importante a gente frisar que um raio-x de bacia não podemos cortar a crista ilíaca, não podemos cortar nem a sínfise púbica, nem o trocânter menor, certo? Então, o parâmetro técnico aqui do nosso exame está perfeito. Uma coisa que eu consigo ajustar aqui nele também é o seguinte: eu consigo inverter a imagem, consigo deixar ela na vertical, mais um negócio legal, eu consigo colimar mais, fechar mais esse meu estudo. Eu vou aqui em máscara de edição e com o meu próprio dedinho aqui eu consigo fazer uma colimação dessa imagem. Se eu quiser fechar mais ou abrir mais, eu faço tranquilamente, mas lembrando que tudo dentro desse quadrado aqui, dentro desse parâmetro. Aí eu posso salvar as alterações e agora eu vou colocar o lado. No caso, esse aqui é o lado direito do paciente, então eu venho na primeira ferramenta, coloco o desenho. E se eu quiser colocar mais alguma informação adicional, por exemplo, eu fiz em decúbito dorsal. Aí eu venho aqui no texto, eu coloco lá, decúbito ponto dorsal. Escrevi a informação, aperto lá na minha tela. Ah, Tafarel, mas a imagem não tá legal ainda. O que eu faço para melhorar? Eu simplesmente vou ali no D, tiro o D de cima, vou no decúbito dorsal e vou ajustando melhor meu exame aqui, pessoal. Aqui ficou num padrão técnico legal. Já passei as informações que tem aqui nessa parte para vocês. Agora vamos para o segundo quadradinho aqui, que é a parte da colimação, que eu já mostrei. Aí, por exemplo, vamos supor que você queira ver outro parâmetro aqui de imagem. Eu consigo inverter os tons de cinzas aqui também. Olha como fica uma imagem bacana, uma imagem bonita. Mas isso não é o padrão da gente mandar. Essa imagem geralmente é a que a gente faz no centro cirúrgico. No centro cirúrgico a imagem fica praticamente com esses tons de cinza aqui. Mas não é o nosso caso aqui, certo? Aí se eu quiser imprimir a minha imagem, eu tenho aqui todo um processo para eu fazer. Por exemplo, aqui eu mexo na orientação da caixa. Se eu quiser mandar o exame, ó, ele está dentro desse quadradinho amarelo. Então eu tenho sempre que deixar aqui na transversal, que eu fiz o exame em transversal. Eu consigo fazer um corte manual desse exame, que no caso já está no máximo. Aí eu seleciono a impressora. Por exemplo, vamos supor que eu vou imprimir. Eu seleciono a impressora aqui, salvo as alterações e seleciono qualquer filme aqui, certo? 20 por 25, 25 por 30. Esse 20 por 25 é o jeito da impressora, galera. É o 18 por 24. Esse daqui 25 por 30 é o 18 por 24. Esse aqui 25 por 30 é o 24 por 30. Aqui tem uma opção para eu descer mais. Aqui é a opção de eu mandar somente para o Pax. E aqui é a opção de eu mandar para o filme 35 por 43, certo? Mas eu não quero mandar para canto nenhum. Então vamos voltar lá, cancelar. E se eu quiser dar um zoom, como que funciona aqui o zoom? Por exemplo, o médico veio aqui e falou: eu tô com uma suspeita de fratura aqui na cabeça do fêmur direito. Eu consigo demilitar o zoom aqui a partir do 25%. Ó. Vamos por partes aqui. 25%. Fica menorzinho o filme, 50% fica um pouquinho maior. E lembrando que tudo eu vou arrastando aqui, ó. 100% fica
Maior ainda, 200%. Fica maior ainda. Então aqui é uma forma de você magnificar bem o seu exame. Então entenderam, pessoal? É basicamente isso. A gente tem todo um processo aqui. A parte de puxar o exame na worklist, eu acho que não compensa eu mostrar, que é mais um negócio interno lá do seu hospital que você vai trabalhar. É mais os padrões que dá para você mudar aqui na sua imagem. O ideal é que você não mexa muito nessas questões de contraste, porque olha como fica uma coisa feia. Fica muito feia a imagem quando você exagera aqui nos parâmetros. Eu costumo falar para as pessoas que fazem estágio aqui comigo que é bom você fazer o seguinte: você sempre variar aqui entre menos 10 e mais 10 todos os parâmetros. Deixar de uma forma que você consiga ver a sua imagem bem. Olha como ficou num padrão bacana. E eu acho que fica o exame perfeito. Lembrando, né, que a sua qualidade técnica também é super importante para a sua imagem. Então sempre faça o exame bem posicionado. Não esqueça em uma bacia você fazer a rotação Ferguson para você esconder melhor aqui os trocânters menores. É lógico que os pacientes têm um limite. No caso desse paciente, eu não consegui rodar mais a perna para dentro. Então a gente ainda vê um pouquinho do trocânter aqui, certo? Mas tecnicamente falando, esse exame está perfeito. Entenderam? De resto, você salva alterações. E quando você aperta aqui em aceitar imagem, essa imagem já vai direto para o sistema. E se você colocou lá para imprimir selecionando o destino e a impressora, vai direto para a impressora. Aí vamos supor que esse exame não é do paciente certo, você trocou o paciente, certo? Aí o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai cancelar a atribuição. Essa imagem ela não está mais dentro daquele estudo. Então o que você tem que fazer? Você tem que agora atribuir a imagem. Aí vamos supor que você fez o paciente... você tem um pedido médico, onde você tem uma ficha e a ficha está na sua mão. O nome do paciente seja José Manuel, por exemplo. Você vem lá no novo, adiciona a exibição, aí você consegue arrumar os dados do paciente aqui, ó, José Manuel, o nome do estudo que é bacia, o sexo do paciente. Os outros dados aqui você costuma colocar, mas nesse caso aqui eu não vou colocar somente para mostrar. José Manuel confirmou a data de nascimento, vamos supor que a data de nascimento dele seja 12/1/1985. Você salva, estão todas as informações corretas, não esqueçam nunca de conferir o nome completo do paciente com a data de nascimento. Isso garante que vocês estejam fazendo o paciente certo, o exame certo, e você garante a segurança do seu paciente. Então sempre confiram os dados, que principalmente aqui na parte digital, você tem grande chance de você trocar o nome de um paciente, porque quando você puxa o exame do worklist, você vem na sua worklist vários nomes de outros pacientes, por exemplo. Então se tiver 10 José Manuel e você não conferiu o nome, tem grande chance de você mandar esse exame em outra pasta de outro paciente. Então confira. O exame está certo, você aceita a imagem. No meu caso aqui eu vou rejeitar essa imagem, porque eu já utilizei esse estudo. Foi apenas para testes, somente para mostrar para vocês. Espero que esse vídeo aqui ajude vocês e que tire um pouquinho dessas dúvidas que vocês têm sobre o sistema CR.